Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, aqui da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E através desse vídeo eu vou estar comentando as lições bíblicas da editora CPAD. Estou comentando as lições de jovens. Neste quarto trimestre do ano de 2021, nós estamos estudando sobre a doutrina das últimas coisas, ou seja, estamos falando sobre escatologia. Escatologia aponta para o fim desta era, os eventos que vão acontecer conforme a palavra de Deus. E hoje, nesta aula, falaremos sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. O texto, o versículo escolhido pelo comentarista da lição é 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Nós vamos falar sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Mas para a igreja, a grande questão é o arrebatamento. Nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo. Não sabemos quando se dará esse glorioso evento. Não há uma data marcada. É uma incógnita para nós que o aguardamos. Mas existem circunstâncias, existem situações que nos mostram quão perto está o arrebatamento da igreja. E nós veremos isso nessa lição. A leitura bíblica em classe sugerida é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao 14. Então, sugiro que você faça essa leitura para você se inteirar do assunto. Além disso, eu sugiro que você leia todo o capítulo 24 e também o capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Introdução da nossa aula. Jesus falou dos sinais que antecederiam a sua vinda. Mais do que sinais, Jesus estava traçando um perfil da sociedade nos dias que antecederiam a sua vinda. Jesus estava traçando um perfil de como seria o mundo, a sociedade, os homens nos dias que antecederiam a sua vinda. E nós estamos vivendo esses dias. Cremos que Jesus virá em duas fases. Nós cremos que primeiro Jesus vem para o arrebatamento da igreja e depois Jesus Cristo vem no final da grande tribulação para pôr fim à mesma e iniciar o seu reino milenial. Então, nós cremos na segunda vinda de Jesus, dividida em duas etapas. O primeiro tópico da lição fala sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Mateus 24 é chamado de o sermão profético ou escatológico de Jesus. Esse sermão ele foi proferido ali no Monte das Oliveiras, que fica na cidade de Jerusalém. E é interessante que quando Jesus retornar à terra, Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Então o Monte das Oliveiras ele é muito importante. Foi aqui que Jesus proferiu o sermão profético e será aqui que Jesus pisará os seus pés quando ele retornar no final da grande tribulação. Jesus estava no templo e ele ia saindo do templo. E os seus discípulos então o interpelam, chamando a sua atenção para a estrutura, a beleza, a grandiosidade do templo. Mateus 24, 1.
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Mateus 24, 2. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 3. Nós temos aqui 3 perguntas. Primeiro, dize-nos quando serão essas coisas. Ou seja, dize-nos quando será a destruição do templo. Mateus não registra a resposta de Jesus. Você vai encontrar a resposta de Jesus em Lucas, capítulo 21, verso 20 ao 24. E nós sabemos que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, quando o general Tito conquistou Jerusalém e o templo ele foi destruído. E conta-se que as paredes eram revestidas de ouro, e então os soldados eles atearam fogo no templo para derreter aquele ouro, e as pedras do templo foram literalmente removidas, e não ficou ali, como o próprio Senhor Jesus disse, pedra sobre pedra. Mas há outras 2 perguntas. Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? É aqui que começa um divisor de águas nesse texto. Os discípulos de Jesus, eles não estão pensando na igreja. Os discípulos de Jesus não estão pensando em arrebatamento, como nós pensamos. A mente deles está voltada para Israel, para o futuro de Israel. Então eles estão preocupados com o que vai acontecer com a nação de Israel. Se você se lembra, quando Jesus vai retornar aos céus, após a sua ressurreição, ele ficou na terra pelo espaço de 40 dias, e ele está reunido com os seus discípulos antes de ascender aos céus. E os seus discípulos vão lhe fazer uma pergunta. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então a preocupação dos discípulos é com Israel, e não com arrebatamento, não com a igreja. Então nós precisamos entender que o capítulo 24 de Mateus, ele está relacionado com fatos pré-tribulação, fatos que ocorrerão durante a tribulação e fatos que ocorrerão pós-tribulação. Então, Mateus 24 é um capítulo que não diz literalmente respeito à igreja. Há um grande erro nessa questão. Os sinais aqui descritos não são específicos para a igreja. Não há sinais para o arrebatamento. A ordem de Jesus não é olhar sinais. A ordem de Jesus para a igreja é vigiar, estar vigilante, estar atento. E as pessoas equivocadamente pensam, olham para os sinais. As pessoas se preocupam com os sinais e descuidam da sua vida. Não adianta você saber os sinais se você não está preparado para a volta de Jesus. Não adianta você saber que Jesus vai voltar, mas você não está preparado. Então mude o foco. Preocupe-se em estar preparado para a volta de Jesus e não com esses sinais aqui descritos. Certa feita, os fariseus chegaram para Jesus e disseram: Senhor, mostra-nos um sinal. Mateus 16, verso 1, 2, 3 e 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã,
Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Passagem paralela, Lucas 12, 54, 55 e 56. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Então Jesus está aqui falando da hipocrisia deles. Conhecem os sinais da natureza, mas não conhecem os sinais que antecedem a sua volta. Como eu disse, a volta de Jesus, duas fases, para a igreja e para Israel. Então Jesus deixa para a igreja um alerta, o de estar vigilante. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 34 e 35, né? Jesus está falando ali de uma parábola onde o servo está vigiando, esperando a chegada de seu senhor, mas ele não sabe quando ele vai aparecer. O resultado é um mandamento de vigilância contínua, constante, ininterrupta. Então, como nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, esses sinais apenas mostram o quão perto está a grande tribulação. E se ela está perto, perto também está o Senhor para arrebatar a sua igreja. À medida que vemos a situação do mundo, percebemos quão próximo está o retorno de Jesus Cristo. O exemplo disso, o próprio Jesus nos deixou, falando acerca dos dias de Noé. Mateus 24, verso 37, 38 e 39. Ali mostra que as pessoas estarão vivendo suas vidas devassas e vivendo de forma despreocupadas, achando que estarão seguras e não se apercebem do juízo que está por vir. Olha o que diz a Bíblia. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Uma outra versão diz: os arrebatou. Assim também a vinda do Filho do Homem será. Mateus 24, 36 ao 39. Então aqui nós temos o início da 70ª semana de Daniel, ou seja, o início da grande tribulação. Sinais da volta de Cristo. Esses sinais, como eu disse, são sinais pré-tribulação, sinais que falam durante a tribulação e sinais posteriores à tribulação. Eu não vou seguir a sequência da revista aqui, que eles não seguem a mesma sequência que está no texto bíblico. E como eu disse para os irmãos, e os irmãos bem sabem, a escatologia ela tem uma lógica, ela tem uma ordem. Então nós vamos seguir a ordem do texto de Mateus capítulo 24. Nos estudos proféticos, sinal é tudo aquilo que serve de advertência e que possibilita prever ou reconhecer a aproximação de um fato profético relevante. O vocábulo no grego é semeion, tanto para atos milagrosos quanto para eventos que antecedem
a vinda de Cristo. Então, sinais proféticos são sinais que antecedem um grande evento. E aí Jesus vai falar, né, para os seus discípulos quais são os sinais que antecederão a sua segunda vinda, ou seja, a vinda para o reino, para a nação de Israel, porque ele já terá vindo para a igreja. Então ele vai falar sobre os enganadores, surgirão falsos cristos, falsos profetas. Verso 4, verso 5 e verso 11. Aí Jesus fala de guerras, versos 6 e 7, a parte A do versículo. O mundo é um pavio, o mundo é um barril de pólvora, né, prestes a explodir. Tensão todos os dias existe uma expectativa que pode ocorrer alguma guerra, além das que já estão acontecendo. Jesus prossegue, verso 7, parte B, ele fala de fomes. Verso 7, parte C, ele fala de pestes. E na parte D, ele fala de terremotos. Jesus fala de perseguição religiosa no verso 9. Ele fala de traições no verso 10. E ele fala do esfriamento do amor no verso 12. Mas tudo isso é apenas princípio de dores. Expressão que remete à mulher que está para dar à luz. Quanto mais perto o nascimento da criança, mais as contrações aumentam. Então, quanto mais esses sinais aumentam, mais próximo está o início da grande tribulação. Mateus 24, do 15 ao 22, está falando do período da grande tribulação, onde será o seu mais agudo momento, onde o anticristo mostrará a sua verdadeira face. E esses versículos 15 a 22 estão correspondendo a Apocalipse, capítulo 6 a 19. No Apocalipse, capítulo 6, ao verso 19, se narra ali os episódios da grande tribulação. Mateus 24, do 29 ao 31, fala da vinda de Jesus em glória para pôr fim à grande tribulação. Então, verso 29, 30 e 31, fala da volta de Jesus para pôr fim à tribulação. E aí, a partir dos versos 36 até os 51, Jesus vai contar parábolas exortando a vigilância. Então, aqui sim, nós temos recomendações de Jesus Cristo para a igreja. Nós temos sim recomendações de Jesus Cristo para os seus discípulos. Jesus fala a respeito da vigilância. É o ponto 3 da nossa lição. Como eu disse anteriormente, o importante não são os sinais, e sim estar preparado para a volta de Jesus Cristo. A ênfase para a igreja é a vigilância e não os sinais. Como eu disse, não adianta você saber que algo vai acontecer se você não está preparado para o fato, para o acontecimento. Não adianta eu saber que Jesus vem e eu não estar preparado para a sua vinda. Por isso é muito importante estudarmos as parábolas que Jesus proferiu relacionadas à temática da vigilância. Uma dessas parábolas é a parábola das 10 virgens. Ali nós tínhamos 10 virgens e essas 10 virgens estavam divididas em 2 grupos. As prudentes e as loucas, as insensatas. Todas as 10 virgens sabiam que o noivo haveria de chegar. Então isso é um fato interessante na parábola. Todas as 10 virgens sabiam que o noivo ia chegar, mas apenas 5 estavam preparadas para quando ele chegasse.
eram as 5 que tinham azeite de sobra. As outras 5, as loucas, as insensatas, as imprudentes, sabiam que o noivo chegaria, mas elas não estavam preparadas para recebê-lo. Tanto é que quando elas saem para comprar azeite, as virgens, o noivo chega, as virgens prudentes entram para as bodas e as virgens insensatas, as quais não tinham azeite, elas ficam de fora. Ou seja, sabiam que o noivo chegaria, mas não estavam preparadas para o seu retorno. Então, mais uma vez, não importa os sinais. O que importa é estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Na parábola que Jesus conta em Marcos, capítulo 13, verso 33 a 37, nós vemos isso de uma forma bem clara. E nós vamos encontrar ali 3 atitudes que devem marcar, fazer parte da nossa vida. Antes, um versículo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse texto, esse versículo tem uma conexão com esse texto de Marcos, capítulo 13, 33 a 37. Ali nós temos 3 atitudes descritas neste texto. Primeiro, olhar. Olhar fala de quê? De perceber, de ter percepção. É entender a situação, é entender o momento. Então tem muita gente desapercebida, que não está entendendo a situação, que não está entendendo o momento. E a ordem aqui é olhar. Olhar primeiro para si. A Bíblia, ela recomenda o autoexame, você olhar para a sua vida. Um texto que nós usamos muito na celebração da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você precisa se examinar. Como é que anda a sua vida? Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua conduta? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Há muitas pessoas desapercebidas. Jesus, em uma das cartas que ele enviou às igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer isso para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Ele vai dizer assim, verso 4, né? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste, que perdeste, que deixaste o teu primeiro amor. E aí vem a recomendação de Jesus, verso 5. Apocalipse 2, 5. Lembra onde caíste, arrepende-se e volta a praticar as primeiras obras. Então é tempo de fazer uma análise, perceber, entender se a sua vida está de acordo com o que requer a palavra de Deus. A segunda atitude, a segunda ação recomendada no texto é vigiar. Então, primeiro olhar, segundo, vigiar. Vigiar é estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, ter cuidado. Interessante, porém, é perceber que logo a seguir, então Jesus está contando uma parábola e ele recomenda a vigilância. Então, a primeira palavra, vigiar, tem essa ideia de estar acordado, pronto, atento. Mas ele vai dizer novamente para vigiar. Ele vai chamar novamente a vigilância. Só que aqui ele utiliza uma outra palavra. E essa palavra possui um sentido mais específico de vigiar, de estar atento para evitar uma calamidade, para
evitar uma destruição. Então, nós temos aqui duas palavras relacionadas à vigilância, vigiar. A primeira é você estar atento. E a segunda é para você estar atento para evitar um prejuízo. Que prejuízo seria isso? Não participar do arrebatamento da igreja. Isso sim seria uma grande tragédia. Assim, Marcos está falando sobre a segunda atitude que se espera daqueles que aguardam a volta de Jesus. Primeiro, olhar, ou seja, perceber a sua vida e perceber o momento, o ambiente, o contexto em que está inserido. Segundo, vigiar, ou seja, estar preparado, atento para a volta do Senhor. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso aos discípulos ali no Getsemane. E a terceira atitude. Primeiro, olhar. Segundo, vigiar. E a terceira atitude, orar. Orar é o respirar da alma, como disse alguém há muito tempo. Orar é um sinal de que eu estou espiritualmente vivo. Orar é um sinal de que eu permaneço na fé. Orar é o canal de comunicação que eu tenho com Deus. É o filho falando com o Pai. Mais do que palavras, a oração é comunhão. Só que mais do que palavras, mais do que comunhão, a oração fala de intimidade. Comunhão você pode ter com muitas pessoas, só que a intimidade é para poucas pessoas. Talvez você tenha comunhão com alguém, mas não tenha a intimidade de contar para esse alguém um segredo, uma necessidade, ou talvez você não tenha a intimidade de trazê-lo até a sua casa. Então, o cristão não deve ter apenas a comunhão com Deus, mas ele precisa avançar, ele precisa atingir a intimidade. E você só atinge isso vivendo uma vida de oração. O salmista vai dizer no Salmo 37, o verso 4, deleita-te no Senhor, ou seja, tenha prazer nele, alegre-se nele. Um sinal de que você está olhando, vigiando, apto para o arrebatamento, é uma vida de oração. A sua vida de oração reflete muito o seu estado espiritual. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o tempo em que vivemos é um tempo em que prenuncia-se a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja, nós teremos então o início da grande tribulação. Ao contrário do que muitos dizem, nós não devemos estar atentos, preocupados com os sinais, mas devemos estar preocupados com a nossa vida. Devemos estar preocupados em estar aptos para o arrebatamento da igreja. Os sinais estão aí e mostram que estamos avançados para a questão do arrebatamento e o início da grande tribulação. Como foi lido no início da nossa aula, 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. Então a grande questão é se você está preparado para a volta de Jesus. Não caia no erro de estar se preparando para a volta de Jesus. Porque se você está se preparando, você está correndo perigo. Você precisa estar preparado, porque o Senhor Jesus vem. E como o apóstolo Paulo disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, reforço aqui, não se preocupe com os sinais, mas preocupe-se em estar preparado para a volta de Jesus. Não adianta saber que ele vem se eu não estou preparado para a sua vinda.
Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que desperte você para a vigilância, para uma vida de oração. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário e se inscrever no nosso canal EBD Mestres. Nosso objetivo é abençoar você através das nossas ministrações.